Eu queria até também lembrar o símbolo para as pessoas da cruz, me remete muito o símbolo da cruz também, que é uma relação do eu divino com o eu superior, e ao mesmo tempo uma relação horizontal. Então, qual é o grande objetivo da evolução? É a cruz, mas não a cruz da crucificação. E a cruz que vem do Antigo Egito, a cruz que é um símbolo que representa o quê? Olha que interessante. Ela representa a conexão do eu inferior com o eu superior. Então, isso aqui é a barra vertical da cruz. E a partir do momento que eu me conecto ao Deus que é em mim, ao meu eu superior, eu espalho isso nas minhas relações horizontais, karmicamente, que é a barra horizontal. Então a cruz fundamentalmente, qualquer cruz de significado oculto, fundamentalmente ela tem esse sentido. Nos conectarmos ao eu superior e através dessa luz crística, dessa luz divina, espalharmos isso nas nossas relações humanas, de forma a construir karmas evolutivos, karmas positivos. É tudo muito, né? Você que ama também esse universo simbólico e oculto, né, Fael? Você sabe como é fascinante, né? Entender de uma forma mais profunda. E as pessoas acabam se remetendo à cruz da crucificação, que na verdade é um instrumento de tortura, que não deveria ser exaltado. Se as pessoas pararem para pensar direito, a cruz da crucificação, ela equivale à suástica nazista, porque ela matou muita gente, matou muitos judeus. Na verdade, ela torturava e matava, ela causou genocídios. Ou seja, por que exaltar um instrumento desse dentro de uma visão religiosa? Porque a religião teve a intenção por séculos que as pessoas se sentissem devedoras ao divino através do símbolo do sofrimento de Jesus, como se por ele ter morrido por nós devêssemos uma obediência ao sistema moral daquela religião. Então é importante as pessoas resgatarem, porque ao resgatar os verdadeiros símbolos, o que é isso que eu quero dizer, ao resgatarem os verdadeiros símbolos, as pessoas ganham liberdade, autonomia, elas se libertam de toda essa ilusão criada. Quando Jesus fala, né, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Gente, presta atenção, ele falou isso muito tempo antes da crucificação. Ninguém pensou na cruz do instrumento de tortura. Você percebe a manipulação? Transfere-se para essa fala a cruz da crucificação. Mas, na verdade, quando ele falou isso, ele falava sobre a cruz mística, essa cruz que simboliza o divino e a sua construção humana em karmas positivos. As encruzilhadas, que às vezes as pessoas conotam de uma forma negativa, eu estou numa encruzilhada. Mas se você está numa encruzilhada, significa que você tem opções. Você está no meio, mas você tem vários caminhos perfeito. a seguir, né? Então, às vezes a conotação parece negativa, né? Tanto que a frase histórica do caboclo sete encruzilhadas, ele fala, eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, porque para mim não tem caminhos fechados. Então, às vezes a gente pode fazer as pessoas podem associar com o que elas bem entenderem, mas por que não com o positivo da questão, né? Com o arquétipo positivo da questão em si, né? Tanto que o guardião Exu, sete encruzilhadas, trabalha para Oxalá, que é Jesus Cristo. Ou seja, o que isso significa? É o domínio sobre os sete raios, os sete entrecruzamentos de energia, entre a energia cósmica divina e a condição kármica humana. Muito bom. A maioria das pessoas ainda tem uma certa limitação, uma crença limitante em relação a essas conexões, né? Mas é muito bom a gente falar sobre isso, muito bom a gente colocar até Jesus nessa ótica, porque dentro desse universalismo que a gente está vivenciando aqui, nessa possibilidade desse bate-papo, né? As pessoas acabam, de repente, uma pessoa que ainda tem uma resistência possa quebrar essa barreira através de uma conversa como essa. Então, Sim. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Ótimo, ótimo. Agradeço o convite e muito bom o papo, porque acho que a ideia é essa, né? Vamos dando o máximo de elementos para as pessoas também refletirem, claro, com embasamento, com coerência, mas entender o contexto da época também. Vamos lembrar que o cristianismo, ele começou antes de Jesus, no meio essênio,
E durante 300 anos, o cristianismo era reencarnacionista. Os 300 primeiros anos nossos, o cristianismo era essênio. Ele deixa de ser porque o Império Romano entra em decadência. O Império Romano, que perseguiu o cristianismo, começa... É interessante para o Império, num dado momento, com o crescimento do cristianismo, adotar o cristianismo, né? Em Constantino, ele adota o cristianismo como religião oficial. Mas, na verdade, é importante as pessoas entenderem que, a partir dali, houve muita distorção. Você sabe que tem um documento, não lembro exatamente o século agora, que um tradutor briga, discute, isso foi escrito em tradução do evangelho dentro da igreja, e um tradutor briga com o outro, porque ele fala assim, você está distorcendo o texto original. Tem discussão entre tradutores do tempo medieval, para você ver como muita coisa foi distorcida. Segundo, saiu uma matéria, acho que na Super Interessante, há alguns anos, falando que existem aproximadamente 4.000 adulterações do evangelho. Então as pessoas têm que abrir os olhos. As pessoas se autodepreciam utilizando o eu sou, né? E aí elas não entendem por que potencializa aquelas questões que não são agradáveis, né? Porque ela está colocando, como você falou, é a metafísica, é a chave iniciática. E aí não é Deus, não é uma força superior que está negando um auxílio, é a própria pessoa que está ativando uma capacidade que ela nem sabe do poder que ela está ali sendo alvo, né? Então, legal, e as polaridades em relação a isso, né? Antes da gente abrir para as perguntas, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Marcelo, depois a gente vai abrir para as muitas pessoas que estão aqui. Não sei se a gente vai conseguir ler todos os comentários, mas aqui nós temos algumas pessoas que são membros e já automaticamente ficam em destaque, e nós vamos dar prioridade às perguntas também, tá? E algumas interações a gente vai conseguir ler. Mas antes da gente entrar nas perguntas do público aqui, do pessoal que acompanha, a gente pode fazer uma exposição sobre a relação de Jesus com Maria Madalena, né? Dentro de um contexto até físico, mas também num contexto iniciático, né? Com certeza, né? Dentro do contexto físico, é fato, existe até um evangelho que fala do beijo deles, que era um símbolo forte do elo como um casal, que eram parceiros evolutivos ali, realmente, né? Madalena, ela era uma grande líder também, especialmente entre as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, também se tornou depois uma grande líder, né? Mesmo na etapa adulta de Jesus. Mas existe essa questão do casamento místico, né? O casamento cósmico, que é um símbolo tanto do casamento do feminino com o masculino em cada um de nós. Então simboliza o masculino e o feminino em cada um de nós, como simboliza essa conexão do humano e do divino também, né, das duas maneiras. Então, só a relação deles já reflete muito isso. Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.